Irmãos, vamos dar sequência, então, à nossa exposição na primeira epístola de João, lendo os dois primeiros versículos de João capítulo 2. 1 João capítulo 2, lemos na escola dominical, né? Tratamos desse problema teológico mais específico aqui, dessa disputa entre arminianismo e calvinismo, quando João fala que ele é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, do mundo inteiro, segundo algumas versões, né? Nós falamos sobre essas questões, mas não é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Então, diz o texto: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deus possa abençoar a leitura da sua palavra, a exposição dela que virá a seguir. Irmãos, a Bíblia é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas os títulos que nós temos sobre os blocos aqui, eles não são inspirados. São recursos que editores usam para facilitar, de certa forma, a leitura. E também a divisão entre capítulos e versículos não é inspirada, não é? Às vezes é bom que a gente diga isso, porque em certas ocasiões, tanto os títulos quanto a divisão em capítulos nos induzem, às vezes, a quebrar o ritmo da leitura, ou a entender, de certa forma, coisas que não deveriam ser entendidas, né? Que nos induzem a um entendimento incorreto do texto. E aqui, essa divisão do capítulo 1 e capítulo 2, também ela de certa forma, quebra o pensamento de João quando não deveria quebrar, interrompe o que não deveria ser interrompido. Então, o tema continua igual, o tema é a comunhão. E João, não é? Ele diz aqui, né, eu escrevi tudo isso, ou seja, tudo que eu escrevi aqui até agora, eu escrevi com uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que vocês não pequem. Nós já vimos aqui que João ele combate dois extremos nessa questão do pecado. Um é o perfeccionismo, aquele lado que não admite nenhum tipo de pecado, que diz que o crente tem que ser absolutamente perfeito. Eu me lembro aqui de uma disputa que houve durante as perseguições do Império Romano, em que alguns, diante da possibilidade de serem torturados barbaramente, eles fraquejaram e negaram a fé. E depois da perseguição passada, eles tentam voltar à comunhão e muitos membros dizem não podem voltar. Olha aqui, abre a camisa, olha aqui as marcas do meu sofrimento. Eu não neguei a fé. Se você negou a fé, acabou. Então, tinha a autoridade da marca do sofrimento. Interessante isso, né, irmãos? Pessoas que passam pelo sofrimento, mas, ao mesmo tempo, não têm compaixão com aqueles que fraquejaram. Pessoas que demonstraram muita coragem, persistência, e isso é uma virtude, mas, ao mesmo tempo, não têm a virtude da compaixão. Lembra do apóstolo Paulo? Dizem que isso é uma característica dos coléricos, né? Não sei se tem algum colérico aqui, esse temperamento forte, aguerrido, que não desiste com facilidade diante dos obstáculos e que, ao mesmo tempo, não tem muita paciência com gente que não tem a mesma capacidade, a mesma persistência que ele. Lembra do apóstolo Paulo? O João Marcos sai na primeira viagem missionária com a equipe de Paulo e, no meio do caminho, desiste. Aí começa a segunda viagem missionária e João Marcos quer ir de novo. E Paulo diz, não, de jeito nenhum. Você não é confiável. Você desistiu na primeira, vai desistir na segunda. E vem Barnabé, mais complacente, diz, não, Paulo, dá uma segunda chance para ele. Não, comigo não tem segunda chance, não. Não tem segunda chance. Não vai. Paulo, que isso? Deixa o rapaz ir. Ele deve ter aprendido a lição. Não. E diz o texto de Atos que houve não pequena contenda entre Paulo e Barnabé, e lembrem-se que Barnabé foi o responsável pela
aceitação do apóstolo Paulo dentro da igreja, porque ninguém acreditava na conversão de Paulo. Barnabé disse, não, ele se converteu de verdade. E nem assim Paulo transigiu com Barnabé. Né? Devia ter dado uma honra aqui a Barnabé, né? Mas não teve jeito. Né? Pessoa que vai, sigam-me os bons e quem não for. Então, é isso. Então, por um lado, João combate esse extremo, mas, por outro lado, ele combate também aquela pessoa que vive de forma complacente, né? Como os gnósticos, mais especificamente, que praticavam toda sorte de excesso sem a menor vergonha. Então, João está escrevendo aqui para que nós não pequemos. E aqui surge a pergunta, o que é pecar? Pecar significa fazer qualquer coisa que vá de encontro à santa lei de Deus. Lembre-se do português, né? Ir de encontro, ir ao encontro. Ir de encontro a e ir ao encontro de. Né? Eu fui de encontro à minha namorada. Então você se chocou contra ela. Né? É o carro ir de encontro ao muro. É um choque. Né? Ir ao encontro de, você vai encontrar alguém. Então, ir de encontro, né, com a lei de Deus. Você se choca com a lei de Deus. Então, desobediência à lei de Deus. Desobediência a qualquer coisa que ele nos revela, a qualquer coisa que é condenada pela Escritura Sagrada. Então, não importa o que seja, se a Bíblia diz que nós não devemos fazer, ponto final, nós não devemos fazer, não devemos tentar tergiversar, não devemos tentar contornar, e existem coisas claras. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ponto. Então, existem coisas na Bíblia, irmãos, que são realmente difíceis de entender. Mas existem coisas que são claras de entender. Por exemplo, quando você lê Filipenses 2,14, façam todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Existe algum problema teológico aqui? Não. Efésios 4,31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Existe problema teológico aqui? Não. Você precisa fazer. Se amoldar a isso. Mas se você, às vezes, começa a colocar em dúvida, mas fulano fez, mas Beltrano não sei, pronto. Você já começa a transgressão, já começa o pecado. Você já começa, então, a deixar de desfrutar a plena comunhão com Deus. E como eu disse, como eu digo de vez em quando, é fácil a gente perceber isso. Como está seu coração? Como ele está? Ele está leve? Ele está solto? Ou está amargurado? Ou está pesado? É o pecado que deixa o seu coração assim. A quebra da comunhão. Então, esse é um ponto. E um outro aspecto, a gente pode dizer que o pecado significa que a minha vida, as nossas vidas, não são regidas pela verdade, pela palavra de Deus, mas as nossas vidas passam a ser regidas pelos nossos desejos. E quando eu digo os nossos desejos, não somente aqueles desejos desordenados, como já falamos aqui muitas vezes, mas às vezes aqueles desejos que nos parecem justos e que de fato são justos. Eu quero que a minha família seja uma família que venha à igreja, mas eu faço isso de uma forma bruta. Não sei, eu mandei aqui para vocês um vídeo que a Norma Braga postou, tem várias polêmicas agora com relação a ela, mas assistiram o vídeo? Assistiram? Um pastor batista, né, que de púlpito pregando disse que proibiu a esposa de ler um livro que falava sobre o pedobatismo. Não, você não vai ler isso, não. Primeiro tem que passar por mim. Eu é que decido a doutrina. E proibiu a esposa de ler. Eu coloquei num grupo de irmãos que eu participo e alguns disseram assim, ele tem razão, tem razão. Lá em casa também. Eu proíbo minha esposa de ler certas coisas. E eu disse assim, nós não podemos tratar as nossas esposas da mesma forma como nós tratamos os nossos filhos. Minha esposa não é minha filha. Não trate a sua esposa como você trata um menor de idade que não tem, como diz a Escritura, a estutícia está ligada ao coração da criança. Você não pode fazer isso.
você está pecando. Então, mesmo quando você tem boas intenções, no caso ele não estava deixando a mulher se tornar presbiteriana, queria que ela continuasse batista, para ele era uma boa intenção, mas mesmo que você tenha uma boa intenção, você às vezes peca ao tentar atingir esse seu, entre aspas, bom objetivo. Mas, então, realmente, o pecado significa que sua vida não está sendo regida pela verdade, mas pelos seus desejos. E, irmãos, aqui, como alguns comentaristas falam, né, essa aqui é a essência de todo o nosso problema, de todo problema moral, de todo problema psicológico pelos quais nós passamos, de todas as coisas que se tornaram moda em termos de problemas psicológicos. Por quê? Porque as pessoas hoje não se interessam mais pela verdade. Não se interessam. Elas costumam dizer que elas têm o direito de fazer o que elas querem, o que elas desejam. E se você começa a dialogar com essas pessoas, elas vão dizer, provavelmente como já disseram a mim, você está vivendo na Idade Média? Sua mentalidade, sua mente é medieval. Uma vez vi duas colegas falando, eu estou grávida, mas eu não quero, não tenho certeza se eu quero esse filho. E a outra disse para ela, faça o que o seu coração mandar você fazer. Ponto. É assim que as pessoas vivem. E se esquecem da Bíblia dizendo que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E depois, como a gente já sabe, a fatura vem. A hora do pagamento, a hora da colheita vem. E elas normalmente colhem em termos de problemas psicológicos. E pensam que são problemas meramente horizontais, mas são espirituais. Ninguém peca impunemente. Então, o mundo moderno, o espírito moderno, talvez possa ser resumido nisso, num espírito de transgressão à lei moral, né? num impulso pelo desejo, pela lascívia, pela paixão, e não pelos padrões, se amoldar aos padrões da verdade. Não por uma indicação clara de certo e errado, de bem e de mal. Até mesmo os sexos deixaram de ser dois e passam a ser um leque, né, indefinido de coisas, de opções, de aparências. Homens de maquiagem e de barba, de salto alto e de vestido e de barba, dizendo que são mulheres e querendo usar banheiros femininos. Então nós vemos o mundo se virando de pernas para o ar. E nós vemos isso. Uma vida de pecado é uma vida que foge do governo da lei de Deus, que não pensa em Deus. São pessoas que se tornam ateus práticas, mesmo que digam que creem num ser superior. Na verdade, vivem como se Deus de fato não existisse. João, mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai denominar esse estilo de vida como o mundo, como o caminho do mundo. Não aquele tipo de atitude em que pensamentos sobre Deus não têm nenhuma vez. Nós vemos isso nos filmes, vemos os filmes, os roteiros onde Deus não é referido em nenhum lugar, pronto. Mais uma vez, a gente precisa notar que mundo aqui não significa a criação de Deus, mas esse ambiente em que o pecado floresce. Então, João está dizendo que viver assim é viver e permanecer. Obrigado, Lídia. Nesse ambiente e existir de tal maneira como se realmente Deus não existisse, e como se essa vida fosse a única vida que o homem fosse viver. Então essa como vimos, a parte negativa de tudo aquilo que João já disse até agora. E qual é a parte positiva? Lembre-se que não é simplesmente se abster de fazer todas essas coisas mais, mas é positivamente, como ele diz, viver como pessoas que caminham na luz. Então, a melhor forma de não pecar não é simplesmente se abster dessas coisas, mas viver positivamente a vida piedosa.
né? Em outras palavras, viver para Deus, viver para a glória de Deus. E essa é a resposta da primeira pergunta do Catecismo de Westminster. O fim principal do homem, qual é? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, irmãos, essa é basicamente a forma de evitar o pecado, né? Eu começo com esse propósito primordial da minha vida. Eu estou aqui para viver para a glória de Deus. O meu propósito supremo deve ser honrar a Deus, viver de acordo com a sua santa vontade. É esse o meu propósito nessa vida. Então eu não devo perguntar para mim o que eu quero, mas é o que Deus quer. Eu devo me considerar não como uma pessoa autônoma, mas como alguém que foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Eu devo me considerar como alguém que não se pertence mais a si mesmo, mas àquele que me comprou. Então, qual é a vontade de Deus? O que Ele revelou a seu respeito? Qual é o propósito dele? Então, eu começo por esse desejo de viver para a glória dele. E se eu fizer isso, eu não vou pecar. Interessante que eu, conversando com meu pai na última vez que eu estive lá, depois daquele milagre, né, ele comentando sobre certas coisas do Alcoólicos Anônimos, ele falou duas coisas que me marcaram, né? Ele disse que num congresso, ele conversando com uma pessoa muito culta, membro lá da hierarquia dos Alcoólicos Anônimos, ele perguntou para ele assim: há quanto tempo você está no AA? Aí ele virou para o meu pai e disse assim: em AA o tempo não conta. Aí ele ficou quieto. E depois ele, numa reunião de grupo, ele falou, uma pessoa disse assim, em AA o tempo não conta. Mas o que a literatura diz? Ele falou que procurou e encontrou um texto de um dos fundadores, do Bill, que disse assim, em AA... O que eu falei? Em AA... Desculpe, é o contrário. Em AA não se conta tempo. Em AA não se conta tempo. E aí ele encontrou no Bill um texto de que diz, em AA o tempo não conta. E aí o que quer dizer isso? Que não importa se você está há 1 ano lá no AA sem beber ou há 40 anos sem beber. Ele disse, eu conheci uma pessoa que estava há 38 anos sem beber e a esposa dele morreu e ele bebeu, recaiu. Então ele diz, a distância entre mim e o copo é a mesma entre aquele que está 1 ano ou aquele que está 38 anos. É a distância de um braço. É a distância de um braço. E, assim, o que ele quer dizer com isso, irmãos? Seja humilde. Seja humilde. Lembro sempre, mais uma vez, aqueles senhores de cabelos brancos dizendo, eu sou apenas um pecador salvo pela graça. Lá eles dizem assim, eu sou um alcoólatra em recuperação. Nunca serei curado. E nós, que nós devemos dizer? Eu sou um pecador em recuperação. Nunca diga, nunca vai acontecer comigo. Aquele que está de pé, veja que não caia. Então são coisas práticas. E aí ele continua dizendo, bom, e o que Deus quer que eu faça? Ele, no caso deles, ele quer que eu não beba. E como é que eu posso fazer isso? Evite o primeiro gole. E como eu posso evitar o primeiro gole? Não passe na porta do bar. Evite. São coisas que a gente pode fazer. Como Lloyd Jones disse, nós não podemos nos santificar a nós mesmos. É verdade. Mas Lloyd Jones disse, o cego lá de Jericó, ele não podia dar visão a si mesmo. Mas uma coisa ele podia fazer, ele podia ficar lá sentado à beira do caminho e começar a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso ele podia fazer. Mas a obra é dele, de Cristo. Então, irmãos, se eu começar por esse desejo de viver para a glória de Jesus, de me perguntar o que Ele quer que eu faça, se eu fizer isso, meio caminho, não vou pecar. Uma outra forma aqui de olhar para esse versículo é o que Jesus quer dizer, o que João quis dizer aqui, para que não pequemos, para que nós não pequemos, para que não pequeis. Existe uma
uma razão muito forte. John Piper fala sobre isso, para que a gente evite o pecado. E qual é a razão que é apresentada por John Piper? É que eu não devo pecar porque foi o pecado a causa do atroz, do terrível sofrimento de Jesus. Foi o pecado que trouxe o Filho de Deus à Terra. O pecado que causou a encarnação. O pecado foi a causa da humilhação de Jesus, a causa dele ter aberto mão da sua glória. O pecado foi a causa dele ter suado gotas de sangue no Getsêmani. Foi o pecado que prendeu as mãos de Jesus à cruz, pelos cravos. Foi o pecado que produziu a agonia, o sofrimento, a vergonha, a morte de Jesus. Foi isso que o pecado fez. E João diz, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, vocês não devem desejar ser atraídos por aquilo que causou tanto sofrimento e dor ao Senhor de vocês. E mais uma vez, como João está dizendo isso o tempo todo aqui na sua epístola, eu não devo pecar, porque o pecado interrompe a minha comunhão com Deus. E ele, ao interromper a minha comunhão com Deus, ele vai sempre produzir em nós essa sensação de desamparo, uma sensação de desespero, porque a comunhão foi interrompida. Reparem que Davi, ele relata isso em 2 salmos, Salmo 32, no Salmo 51, eu escolhi aqui o Salmo 32. Ele começa relatando a experiência dele quando ele adulterou, no Salmo 32, começando pela conclusão. Ele começa pela conclusão, versos 1 e 2. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. E depois ele vai contar o que aconteceu. Enquanto eu não confessei o meu pecado, estou lendo na linguagem de hoje, eu me cansava, eu chorava o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. E mais adiante, ainda numa conclusão, ele apresenta para mim uma lição prática. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, e elas sempre vêm, não chegarão até eles. Isso é comunhão. Mas se você estiver em pecado, quando as ondas chegarem, quando os rios subirem e derem com ímpeto contra a sua casa, ela vai desabar. E a ruína será grande. E é como se Davi estivesse me dizendo, e a você, a única coisa que realmente importa nessa vida é que você tenha comunhão com Deus. Eu não sei, como se tivesse Davi ainda dizendo, olhem para as coisas que têm acontecido. O que espera vocês? Vocês podem ser tentados, vocês podem ser perseguidos, pode haver calamidades, pode haver muita chuva e inundações, pode haver coisas terríveis esperando vocês. Mas a coisa principal é que vocês precisam estar de bem com Deus. E assim, não pequem, porque o pecado interrompe essa comunhão que vocês têm com eles. Então, irmãos, essas são as razões pelas quais nós não devemos pecar. Essa é a ordem que é dada pelo apóstolo João a nós. Mas eu quero terminar aqui com uma palavra a respeito do outro lado da questão, que João nos apresenta aqui. Esse grande conforto, esse grande consolo que João nos apresenta. Graças a Deus por a conclusão dessa frase. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Advogado. Advogado vem do latim advocatus. Ad mais vocatus, que significa chamado para ou chamado perto. Em grego, o termo é paráclito,
que tem o mesmo significado, chamado ao lado. Algumas traduções usam aqui no lugar de advogado, intercessor. Nós vemos essa palavra aparecer mais 4 vezes no Novo Testamento, e todas no Evangelho de João, e essa palavra lá no Evangelho de João é traduzida como consolador, se referindo ao Espírito Santo. Mas aqui, nesse texto, a palavra significa, sem dúvida nenhuma, é um contexto jurídico, advogado de defesa. E reparem que João acrescenta que, além de ser o nosso advogado, Jesus é também a propiciação pelos nossos pecados. João está usando aqui, irmãos, a linguagem do Antigo Testamento. Ele está escrevendo a judeus, como nós já vimos, que entendiam o Antigo Testamento, aquela linguagem cerimonial, quando animais eram sacrificados no lugar do pecador, o sangue era derramado como pagamento pelo pecado, e João está nos lembrando que Jesus é o verdadeiro sacrifício. Ele é o sacrifício que foi providenciado pelo próprio Deus, que satisfez a justiça de Deus pelos nossos pecados. Jesus é a propiciação, aquele que desvia a ira de Deus de nós, apaziguando o Senhor e nos reconciliando com Ele. Então nós temos aqui esse quadro inteiro pintado por João. Reparem, irmãos, João não diz que esse nosso advogado não nos defende dizendo que nós somos inocentes. Ele não pleiteia a nossa inocência. Isso seria uma mentira, né? Eu lembro aqui de uma historinha que diz que, por melhor que seja, um advogado não pode fazer milagres. E eu, contando aqui uma história, o advogado de um assassino estava dizendo: ele é inocente. E eu vou provar, porque a pessoa que dizem que ele matou vai entrar por aquela porta ali agora. E todo mundo se virou para olhar para a porta, né? E aí o advogado disse: se vocês têm dúvida, essa dúvida deve ser em prol do réu. E aí eles voltaram e se reuniram e voltaram com o veredito: culpado. Aí o advogado depois: mas por quê? Porque o único que não se voltou para olhar para a porta foi o réu. Jesus não diz que nós somos inocentes. Jesus também não diz que você é uma pessoa sincera ou esforçada, que procura fazer o bem, que procura fazer boas obras. Jesus não apresenta a Deus nenhuma circunstância atenuante a nosso respeito, irmãos. Ele sabe que isso é inútil. Ele reconhece que você é culpado. Ele reconhece o que você merece. Então, ele apresenta a Deus a sua própria obra vicária, como a base da nossa reconciliação com o juiz. É isso que ele faz. E às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: ah, mas você não sabe como eu sou um pecador, as coisas que eu já fiz. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo. Ele é a propiciação pelos seus pecados. Eles estão inclusos aqui nessa frase. Então a gente não deve permitir que o diabo nos desanime. Paulo diz que há uma tristeza que é produzida pelo diabo, pelo mundo, que produz a morte, mas existe uma outra tristeza que é produzida pelo Espírito Santo que produz vida. Então, quando você às vezes peca e vem uma voz dizendo assim: você não presta mesmo, o que você merece é a morte, você é um hipócrita, não deveria estar na igreja, saia de lá. É a voz do diabo, porque o Espírito Santo sempre vai mostrar e apontar o seu pecado, mas ao mesmo tempo vai apontar para Cristo Jesus. Eu me lembro de Lutero, uma história, não sei se vocês já viram, que Lutero estava sendo atormentado pelo pecado, pelo diabo, mostrando a vida dele, aquilo que ele já tinha feito, e ele começou a escrever tudo aquilo que ele tinha feito. E depois ele pegou uma tinta vermelha e escreveu assim: cancelado, com vermelho. Cancelado. Acabou. Foi pago. Ele é a propiciação pelos seus pecados. Você então, como diz João, precisa confessá-los, reconhecer. E se você fizer isso, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. O que João está nos dizendo, irmãos, para terminar, é que a provisão já foi feita, que a propiciação já foi providenciada. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que cobriu
de uma vez por todas, a totalidade dos seus pecados passados, de todos os seus pecados presentes e de todos os pecados que você ainda, porventura, virá a cometer. Os pecados do mundo estão cobertos. A oferta foi feita uma única vez e para todos sempre. Graças a Deus, irmãos, pelo nosso advogado celestial. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos mantém em comunhão com Deus, mediante a oferta que Ele mesmo apresentou do seu próprio corpo, de uma vez por todas. E graças a Deus pelo poder e pela vida que esse advogado nos dá, por meio do seu Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar e nos consolar com essas grandes e profundas verdades. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por tudo de bom que o Senhor nos dá. Obrigado por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que tira os pecados do mundo, Senhor Deus. Ele é, de fato, a propiciação pelos nossos pecados. E ajuda-nos, Pai, a sermos santos. Ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos poder para viver uma vida reta, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor Deus. Sem Ti, como nós aprendemos, somos apenas jumentos sem valor, Senhor Deus. Mas em Ti nós temos o real valor. Em Ti nós encontramos a nossa real identidade. Em Ti, Senhor Deus, nós encontramos todo o sentido da vida. E ajuda-nos, Pai, a desfrutar da Tua comunhão. Desfrutar, Senhor Deus, da Tua graça. Vivendo na Tua companhia, Senhor Deus. Nos abstendo, Senhor Deus, de fazer o que é mal perante os Teus olhos, Pai Santo. Dá-nos esta graça, nós te pedimos. Dá-nos, Senhor Deus, esse poder, nós te pedimos. Dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos